Shabbat Shalom a todos. Shalom. Nós vamos dar sequência no estudo que nós tínhamos começado, que é a respeito da morte de Yeshua. Nós falamos quem é Yeshua e também falamos do nascimento de Yeshua. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Yeshua, quando ele morreu, porque é falado que Yeshua, ele morre na sexta-feira. Será isso verdade? Será dessa forma mesmo? Então é isso que nós vamos ver na Tanar e também na Brit Hadashah. Roshi? E na profecia. Na profecia. Shabbat Shalom. Shabbat. Concernente ao assunto da morte de Yeshua, a maioria das pessoas, uma grande maioria, cria que ele morreu na sexta-feira. Mas será isso verdade? É isso verdade? Se for verdade, é verdade. Mas se não for verdade, é mentira. Sim. Aí é mentira. Então, nós vamos pegar aqui Mateus capítulo 12, onde Yeshua ele faz uma referência dos dias que ele ia ficar na sepultura. E esse dia que ele falou assim que esse é o único sinal messiânico. Ele falou assim, não darei outro sinal no seu sinal do profeta Jonas. Ele disse assim, em Mateus capítulo 12, versículo 38. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiseremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do grande peixe, assim estará também o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá. Então, a profecia do Jonas, do profeta Jonas, todas as pessoas sabem que um grande peixe engoliu Jonas, né? Engoliu Jonas. Só que aqui, Yeshua ele dá a referência do tempo que Jonas ficou no ventre do grande peixe até ser vomitado novamente lá em Nínive, né? Então ele falou assim que esse sinal que eles pediram para Yeshua, ele falou assim, olha, o sinal é o sinal do profeta Jonas, não será dado outro sinal, não ser esse. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Tá, mas aí o que acontece é que se as pessoas pegar que ele morreu na sexta-feira, para confirmar o sinal messiânico que Yeshua falou aqui, referente ao sinal do profeta Jonas, se ele morreu na sexta-feira, a ressurreição se dará segunda-feira à tarde, praticamente. Sabe? Na segunda-feira. E isso não é verdade e não comprova que é o sinal do verdadeiro Messias. Que dia que é, irmão Levi, então, por favor? É interessante essa ilustração que o Mashiach faz do profeta Jonas, né? Jonas ficou 3 dias e 3 noites, que dá 72 horas. 72 horas. No ventre do grande peixe. Assim estaria o Filho do Homem no seio da terra. Então, sepultado, 3 dias e 3 noites, que é o sinal messiânico. Então, vamos supor assim, se ficar menos de 3 dias ou mais de 3 dias, ele não era o Messias. Então, essa era uma profecia. Agora, o que acontece, Hiroshi? As pessoas acreditam que ele foi sepultado numa sexta-feira, tá? Numa sexta-feira, já entrando no sábado. Então, praticamente, se você for contar que ele morreu na sexta-feira e foi colocado ao pôr do sol, seria já entrando no sábado, então já dá o quê? Um dia. Um dia. Sábado, um dia. Daí, domingo, eles acreditam que ele ressuscitou.
Se acredita que ressuscitou, dá 1 dia e meio. Não chega nem 2 dias. Por quê? O que acontece? Existe um erro de interpretação quando a pessoa fala sábado. Sábado é um dia comum, mas em Israel existe o sábado festivo, existe o sábado do 7º dia. A diferença é essa. Então, ali realmente aconteceu um sábado festivo. Então, foi antes do sábado festivo, é o que nós vamos ver no capítulo de João, tá? João, capítulo 19, que vai falar da crucificação dele, tá? Eu gostaria, Roche, de ler a passagem inteira. João capítulo 19, do versículo 17, que fala da crucificação. Se nós pegar um pouquinho 19, versículo 12, do 12 ao 15, só para nós ter uma base do capítulo 19, depois nós pegamos do 17, vai até o 37. 19. Nós vamos pegar 2 versículos. Ó. Nós vamos começar no João, Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 14, 15 e 16. Depois nós vamos pegar do 17, vamos ao 37. Vamos. João 19, 14. Isso. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais do sacerdote: não temos rei a não ser César. Até? Versículo 16 também. Então entregou-lhe para que fosse crucificado e tomaram a Yeshua e o levaram. Tá bom. Vamos voltar agora no capítulo 18, versículo 39, tá? Acima do capítulo 19, tá? Versículo 39 e 40. Nós estamos fazendo uma techuvá só para nós ver que sábado era esse, tá? Mas vós tendes por costumes que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram e gritaram, dizendo: esse não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Tá bom. Vamos aqui só para nós entender um pouquinho, tá? O versículo que eu peguei 13, 14, 15 e 16 do capítulo 19 fala assim: e era a preparação de qual dia? Oi? Do Pêssar, da Páscoa. Então era a preparação da Páscoa, e a Páscoa era a festa das matissotes, era um Shabat, ou é um Shabat até hoje. Então, e nós estamos falando em Israel, tá? Então era um sábado, tá? Daí, pode ver que a conversa aqui é que levaram ele perante Pilato e pediram para quê? Para crucificar ele. E era a preparação do dia das festas das matissotes, que era o dia da Páscoa, que era um dia 14 para o dia 15. Tá bom? Então era a preparação. Daí vai assim. Daí o versículo 17 em diante. Do capítulo 19. Levando ele as costas à cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, a Yeshua no meio. Uhum. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Yeshua, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Yeshua estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, em grego e latim. Diziam, pois, os principais do sacerdote dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus.
Né? Pode continuar. Respondeu-lhe Pilatos, respondeu-lhe Pilatos, o que escrevi, escrevi. Então, tendo, pois, os soldados crucificaram a Jesus e Yeshua, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte e também a túnica. A túnica, porém tecida, toda do alto a baixo, não tinha costura. E disseram, pois, uns aos outros, não o rasgamos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprissem as escrituras que diz, dividiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Então aqui você pode ver que fala da crucificação dele, tá? Fala da crucificação dele. Isso aqui era umas 9 horas da manhã. Era umas 9 horas da manhã quando aconteceu tudo isso. Então, não, nós vamos libertar, não vamos libertar, crucifica, e pegaram ele e crucificaram. 9 horas da manhã ele já estava pendurado no madeiro. Às 9 horas da manhã até às 3 horas da tarde, tá? Agora nós vamos pegar ainda, continuando esse mesmo capítulo, versículo 30, 31 ao 37. Do mesmo capítulo 19. E os judeus, pois, para ver no sábado, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fosse tirado. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele foram crucificados. Isso. Até? Vai até o 34. Até o 37, aliás, desculpa. Mas vindo Yeshua, Jesus, vendo ele já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, verdadeiramente sabe que é. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que transpassar. Então, só para a gente começar, o sinal de Jonas fala que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites. O verdadeiro Messias ficaria 3 dias e 3 noites. Aí nós começamos a contar aqui, Roxa. Muito simples. E amanhecia o sábado, não era? Que sábado era esse? Matsote. Aqui fala sábado Pessa. Era o Pessa. Então, que dia que caiu o Pessa? É isso que é interessante a gente começar a entender isso. Porque é nesse versículo aqui que traz a interpretação errônea. A interpretação errônea sobre a crença que ele morreu numa sexta-feira. Tá? Ele morreu na sexta-feira. Por quê? Eles acreditam que, quando fala nesse versículo, capítulo 19, versículo 31, fala assim, 31 e 32, fala assim, ó. O judeu, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, rogaram a Pilato que ele quebrasse as pernas e fosse tirado. E foram os soldados, na verdade, quebraram as pernas dos primeiros e dos outros, com ele, foram crucificados. Mas vindo a Yeshua e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Então, é esse versículo, porque fala assim, olha, tá vendo? Era sábado, mas esse sábado era o sábado dos Matsotes. E como que nós... Como que nós vamos chegar lá, tá? É muito simples. Antes de eu pegar 3 dias e 3 noites, que é o sinal do profeta Jonas, que tem que se cumprir esse sinal, Rocha,
Vamos pegar Marcos capítulo 16. Você está em outra passagem ou quer? João, né? Pode pegar em João. Pode pegar em João. Depois nós vamos. Não, eu peguei Marcos. Marcos capítulo 16. O versículo 1. Marcos 16, versículo 1. Se alguém achar aí, pode ler. Tá? Marcos capítulo 16, versículo 1. Ah, sim. 16 primeiro? Então vai ver, eu passo aqui. Vai. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aroma para irem ungí-lo. Calma aí, Hiroshi. Então amanhecia o sábado. As pessoas não acreditam que já estava amanhecendo o sábado, quando tirar o corpo dele da cruz, seria sexta-feira, tá? Sexta-feira. Passando o sábado é que dia? Peraí, pro povo. Pro povo. Passando o sábado pro povo é o domingo. Domingo, né? Então vai. Elas passaram o sábado, não passaram? Passaram o sábado, o que elas fizeram passando o sábado? Compraram especiaria e unguento para ir ungí-lo. Isso? Pega Mateus 23 agora para mim. Vamos entender. Tá, então, quer dizer, passando o sábado, elas foram comprar especiaria, então nesse dia seria o domingo. Pro povo. Isso. Tá, então ele... Lucas, aliás. Para não ficar ninguém na cruz, né? Eles quebraram a perna do primeiro e quebraram a perna do segundo, dos dois malfeitores, dos salteadores, e de Yeshua não quebrou porque ele já estava morto. Isso. Tá. E aí então passou o sábado, aí elas foram então comprar um unguento para poder ungir a Yeshua. Isso. Então, quiser seria para o povo, seria então no domingo. Tá. Então, aí então morrendo sexta-feira no domingo, eles foram lá para poder ungir o pé de Yeshua. E agora você quer o versículo? Lucas 23, tá? Três, quanto? 23. Pois não? O versículo, nós vamos pegar do 49 ao 56, tá? Lucas 23, do 49 ao 56, tá? E todos seus conhecidos e as mulheres que juntamente havia seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo as coisas. E eis que um homem por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Yeshua, e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pôs-o num sepulcro cavado, numa penha onde ninguém ainda havia sepultado. Continua. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Isso, pode continuar. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiaria e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Não estou entendendo. Vocês entenderam alguma coisa aí? Em Marcos, capítulo 16, fala que elas passaram o sábado. E aqui em Lucas fala que foi antes, elas descansaram no sábado. E aí, como é que nós faz, gente? Eram 2 sábados. Ficou fácil, né? 2 sábados, né? Então elas passaram um sábado e foi antes do outro. Por quê? No sábado, o 7º dia, que era aqui, elas descansaram conforme o mandamento. Mas elas compraram especiaria depois de um sábado. Passando o sábado, o que elas fizeram? Compraram especiaria e unguento.
Tá? Aí entra os 3 dias, tá, Rocha? Passando o sábado. Então, vamos supor, se já amanhecia o sábado, sábado tá aqui, tá? Tá amanhecendo. Dá tempo de comprar alguma coisa? Mas se eu passar esse sábado? Passou o sábado. Passou o sábado. Aí eu tô no outro dia. Mas só que eu tenho que descansar conforme o mandamento. Então vinha outro sábado. Isso. Tá entendendo? Agora, se você pegar assim, poxa, como é que é? Passou um sábado e é antes do outro sábado. É isso que falou. Lucas fala que elas descansaram no sábado. E era preparação, ela compraram especiaria e aguenta e descansaram conforme o mandamento. Que é o versículo aqui 53, se não me engano. 53. 54. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram bem e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltaram ela e prepararam especiaria e unguento e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então foi antes de um sábado de descanso, mas depois de outro sábado. Isso. Como é que nós vamos entender isso? Agora pega a profecia de Daniel. Vai lá? Hein? Daniel 7. Você está em outra passagem aí? Não estou fazendo. É. Daniel capítulo 9. Eu falo 7, é capítulo 9. Tá? Até a cabeça ficar pegando, é assim mesmo, viu, gente? Aonde falo da 70 semana, acharam aí? Daniel capítulo 9. Isso, todo cheio. Versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pergunta aqui. Deixa eu ver. (26 e 27). Pode ler. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. 27. 27 agora. E ele firmará um concerto com muitos, e por uma semana, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá bom. Vamos aqui. Nós vimos lá que passado o sábado e antes do sábado, que é Lucas e Mateus. Lucas e Marcos. Marcos capítulo 16 e Lucas capítulo 23. Parece que existe uma divergência, porque uma fala que foi antes, a outra fala que foi depois. Agora, que dia que é a metade da semana que o Messias foi tirado? Qual é o dia da metade da semana? Primeiro dia não é o primeiro dia, o domingo? Agora você conta 3 dias para lá, 3 dias para cá. Que dia que é a metade da semana? Quarta-feira. Agora você conta. Quarta-feira, tá? Quarta-feira era o dia 14 de Nissan. Quinta-feira era o dia 15, que era a festa das Matissotes. Então você conta. Dia 15, que era quinta-feira, era um sábado cerimonial, um sábado festivo, o dia da festa das Matissotes. O cordeiro não deveria morrer na Páscoa? E ele não é o cordeiro pascual? Se ele morresse fora, porque fala assim em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios 7, fala assim, o Machia é o nosso Pêssar, ele é a nossa Páscoa. Limpais do fermento velho, para que seja uma nossa massa, porque Yeshua foi crucificado por nós. E esse dia era o dia 14 de Nissan, que era morto o cordeiro. E o dia do Pêssar, que era a preparação, como nós vimos em João, o dia da preparação era o dia 14. Dia 14. E o dia 15 era quinta-feira.
Então, quarta-feira é o dia 14. Yeshua, ele morre na quarta-feira, no dia 14. No dia 15, era um sábado, para que o judeu não se contaminasse, para celebrar a festa das Matissotes. O que eles fizeram? Não quiseram se contaminar. Mas as mulheres que vieram no sepulcro, elas passaram sábado, passaram quinta-feira. Na sexta-feira, elas compraram especiaria e enguenta, e vinha o sábado do sétimo dia. O que eles fizeram? Repousaram conforme o mandamento. Agora, se Yeshua tem que ficar 3 dias, que é o sinal do profeta Jonas, aí você conta. Quinta-feira, 1 dia. Sexta-feira, 2 dias. Sábado, 3 dias. E Yeshua ressuscita no sétimo dia. Quase no finalzinho do sétimo dia, Yeshua ressuscita. E ressuscita um pouco mais. Ele ressuscitou para contar a contagem do Homer. Foi o primeiro dia da contagem do homem, é o primeiro dia depois do sábado. Ele já levanta contando o primeiro dia da contagem do homem. Porque como é que você sabe disso? É muito simples, gente. Aqueles discípulos do caminho de Emaús, embora que não vai dar tempo para a gente passar, nós vamos completar isso tudo. É no sentido assim que as pessoas, nós falamos a festa dos matissotes, a festa dos asmos, que as pessoas não conhecem. E às vezes muitas pessoas falam assim, olha, eu não entendo o que a gente conversou com algumas pessoas. Fala, eu não entendo, porque uma hora fala que passou o sábado, outra hora fala que foi depois do sábado e não quer discutir o assunto. Não, mas para aí. É que as pessoas não sabem que aquele sábado da quinta-feira era o sábado dos asmos. Isso, teve 2 sábados numa semana. Isso, 2 sábados, entende? E aí passou esse sábado, aí elas compraram o aroma para guardar o sábado, 7º dia, que repousaram segundo a lei, segundo o mandamento, entende? Então, as pessoas se confundem, coitado. Então, a gente até assim... Eu tenho até um pouco de pena de algumas pessoas que falam, não, mas não sei se é 2 sábados, uma hora fala que antes, mas é que ele aprendeu errado, coitado, né? Ele aprendeu errado, ele precisa entrar em contato com a gente para poder explicar, porque realmente Yeshua morreu na quarta-feira, tá? Aí nós vamos entrar em alguns detalhes aqui, onde comprova biblicamente, na profecia, na Tanar, nos profetas, que Yeshua morreu na quarta-feira. E é interessante, Orochi, não vai dar porque nós combinamos uma questão do horário aqui, para você ver. O horário nosso não ajuda a gente, sabe? Não ajuda. Mas só que tem uma coisa, quando Yeshua estava ali e falou assim, olha, foge daqui porque Pilatos quer te matar. Daí ele fala assim, importa caminhar hoje, amanhã e depois, porque ao 3º dia serei consumado. Eu vou pegar esse Você pega aquele dia, você faz a contagem e você vai ver que ele morreu numa quarta-feira. Segundo o profeta Daniel, que fala que na metade da semana seria tirado o Messias. Segundo a contagem do profeta Jonas, que fala que o filho do homem ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. O Messias que não ficar 3 dias e 3 noites, ele não é Messias. Não é o Mashiach. Por quê? A morte de Yeshua é na quarta-feira. E a sua ressurreição é no Shabat. Dá 72 horas. É simplesmente você contar 3 dias e 3 noites. E se conta assim, gente. Parte escura e parte clara. O dia ele começa numa parte escura e termina numa parte clara. Então, daí você faz um dia. Quando quarta-feira, que ele foi sepultar, já entrando quinta-feira, a quinta-feira da parte escura, quinta-feira da parte clara, primeiro dia. Sexta-feira da parte escura, sexta-feira da parte clara, 2 dias. Sábado da parte escura e sábado da parte clara, encerrando às 72 horas. É só isso. Esse versículo que as pessoas confundem muito, porque a maioria das pessoas que estuda a Bíblia, eles não sabem que no judaísmo existe os sábados festivos e é considerado mandamento. Por isso que a maioria dos evangélicos, a maioria das pessoas acredita que sábado é só o 7º dia. Só que o sábado, em Israel, tem o sábado do 7º dia, tem o sábado de Pessa, que é as festas Matissote, Sucote e assim por diante. Todos eles são Shabat. Como iam ter o dia do toque do shofar e também no dia 10 do 7º mês, que é Santa Convocação. Então, esses são sabatotes. E as pessoas acreditam só que existe só um sábado no 7º dia. Groxa, vai falar alguma coisa?
Porque no nosso horário... Tá, então, justamente, eu queria pegar o versículo onde Herodes ameaçou Yeshua, né? Foi Marcos, não sei, eu troquei de livro. Marcos. Não deixa o versículo aí. Então, daí fica mais fácil, acho que a semana que vem. Por quê? Porque a gente vai poder passar um pouco mais. Assim, mas então, antes de nós fecharmos aqui, a profecia que o profeta Daniel falou que ele ia morrer na metade da semana, é um assunto assim tão sério que quando Daniel profetizou que na metade da semana seria tirado, ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjar, irmãos, percebe que o Deus é perfeito. Então, coincidentemente, ele falou uma profecia de anos. Isso. De anos. E coincidiu que Yeshua morreu na semana literal. Entende? Além de ano e literal. Além de anos e literal. Literal. E morreu na quarta-feira. E o profeta Daniel já tinha profetizado que na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Anos. Né? E na semana literal ele morreu na quarta-feira. Então, ou seja, isso aí significa que quando Yeshua morreu na quarta-feira, que ele falou assim, Pai, está consumado, cessou toda a oferta de sacrifício, de manjar, ainda que eles continuaram alguns meses, algum tempinho ainda oferecendo, mas validade como era na primeira aliança, podemos assim dizer, já não valia mais, porque o profeta pensou que ele faria cessar. Uhum. Então, quando ele falou assim, Pai, está consumado, passa a régua. Sim, Tá? sim. Então, coincidiu que realmente, na metade da semana literal, Yeshua cumpriu. Aí a metade de semana fica fácil você tirar 3 dias e 3 noites. E você, eu sempre falo, se a pessoa, qualquer coisinha, a pessoa entra no Google e pergunta, naquela época que Yeshua era vivo, que período que ele morreu, vai cair numa quarta-feira. Então não tem como fugir disso. Mas o interessante aí também, porque nós afirmamos que realmente a palavra de Yeshua é verdadeira, fala que na boca dele não só engano. Ele falou assim, olha, eu não darei o sinal, não darei o sinal no seu sinal do profeta Jonas. Então, não tem outro. Não existe. É o único sinal que ele era o verdadeiro Messias, o Mashiach, né? O sinal messiânico ia ficar 3 dias e 3 noites. Aí o irmão frisou que ele realmente ressuscitou no findando sábado, e Yeshua está saindo da terra. Isso. Correto? Antes do primeiro dia da semana. Antes do primeiro dia da semana. Você confirma depois nos evangelhos que a gente vai entrar um pouquinho, né? Então, ou seja, agora, qual que é o perigo que nós falamos que ocorre? Se você falar que ele morreu na sexta-feira, ele não está cumprindo ele não está cumprindo a profecia, está contradizendo o profeta, os apóstolos, a palavra de Deus. Sim. Tá? Parece sim, não tem outro sinal. Então, o sinal que ele é, o sinal messiânico, que ele é o verdadeiro Mashiach, 3 dias, 3 dias e 3 noites no centro da terra. Então, não tem nada, isso não tem nada a ver. Não, isso é uma coisa, senão não precisava examinar as escrituras. Se alguém falar que não tem nada a ver, não, isso aí tanto faz, não fez, isso aí é simples, isso aí Deus não vai levar em conta, não. Vai levar, sim, Senhor, porque ele estava profetizado, e Yeshua falou, os apóstolos falaram. Sim. E as escrituras estão na nossa mão para nós examinarmos. Sim. Se você não crê corretamente na morte dele, o dia que ele morreu, você está crendo em outro Yeshua. Em outro Yeshua, e não bate com a escritura, não Exatamente. É a fé dos profetas, e não é conforme está ensinado pelos profetas, pelos apóstolos. E é interessante, Roche, que nós vamos ver depois na contagem certinho, eu acho que vai ser para a semana que vem, o que acontece. Se você pegar os 2 discípulos do caminho de Maús, ver o dia que ele estava, só fazer a contagem para trás, você vai ver o dia da morte de Yeshua. Só ver o dia que o discípulo de caminho de Maús estava. Você conta para trás, você já vai ver o dia. É muito simples. Então, gente, que o Eterno possa abençoar hoje esse estudo. Pode falar, Averá? O que eu queria falar assim, se a pessoa entender que o domingo é o primeiro dia da semana, vai ser fácil entender que Yeshua morreu na quarta-feira. Verdade. Se ele entender que não é segundo o primeiro dia, mas o domingo. Sim, ele precisa entender que o domingo é o primeiro dia da semana. Verdade. Aceitar.
É verdade. Se ele acreditar que o primeiro dia é o domingo, é o Sander, dia do sol, é o primeiro dia da semana, e não a segunda-feira, que é o primeiro dia de semana, ele vai entender que Yeshua morreu numa quarta-feira. Verdade. Então, gente, infelizmente, as pessoas acreditam porque outras pessoas falaram, mas não examinaram na Escritura. Quando você vê Pilatos falando, que é o versículo que você está querendo, e também a questão dos discípulos do caminho de Maús, que eles vão lá e correm e voltam a avisar as pessoas, não, ele ressuscitou, porque caiu umas escamas dos olhos dele. Ele estava numa parte clara ou numa parte escura? Aqueles discípulos do caminho de Maús, eu não vou pegar o versículo, tá, gente? Aqueles 2 discípulos, eles encontraram com Yeshua depois da ressurreição, não encontraram? Yeshua tinha acabado de ressuscitar, apareceu para as mulheres ali, e logo em seguida andou com os 2 discípulos do caminho de Maús. Ele estava de noite ou estava no cravo? O que vocês acham? Estava de noite? Estava de noite. Era de noite. Já era noite, era a parte escura. A parte escura, aí que é interessante. Parte escura de qual dia? Primeiro dia, né? Primeiro dia. Se a parte escura é do primeiro dia, provavelmente ele tinha saído no sábado. Sim. Agora você conta que ele já tinha ressuscitado, ele estava na parte escura, que o dia começa numa parte escura e termina numa parte clara, não é isso? Se ele estava numa parte escura, tinha que acabar de começar o primeiro dia. Ele estava no primeiro dia. Por isso que fala assim que as mulheres foram no primeiro dia. Mas vamos voltar um pouquinho, Olivia. E ele já tinha ressuscitado. Voltando um pouquinho nesse assunto aí, tanto é que quando Yeshua não deu para entender, ele falou assim, só você que não sabe, já faz 3 dias que o moço aconteceu esse fato. Já faz 3 dias. Então, ele estava no outro dia, ele estava no primeiro dia, já tinha ocorrido. Já tinha ocorrido. E aquele moço que ele estava conversando era Yeshua. Porém, a hora que caiu as escamas dos olhos dele, partiu o pão, caiu a escama, o que ele foi lá? Voltou de novo no mesmo lugar que ele estava, avisar o povo. Ressuscitou mesmo. Mas aí que é interessante. Se ele estava no primeiro dia, vamos contar 3 dias, tá? Sábado, vai, para trás. Sábado, o primeiro dia, parte clara e parte escura, vai. Sexta, parte clara, parte escura. Quinta, parte clara e parte escura. Quarta, o dia da morte. Entendeu? Só fazer um trabalho ao contrário, que você vai ver que se ele estava no primeiro dia, já tinha ressuscitado, e era numa parte escura, você conta para trás 3 dias. Metade da semana. 3 dias, sábado, e vai cair no caminho de Maú, que era o primeiro dia. Por isso que fala que as mulheres, eu vou passar um pouquinho. As mulheres passaram, por que elas não foram? Uma vez fizeram uma pergunta para mim, tá? Por que eles não foram na sexta-feira? Porque ficaram compraram especiaria, sexta-feira o dia inteiro. É muito simples, gente. Tinha guarda 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites tinha guarda no sepulcro. Trancado. Para que não roubasse o corpo. Depois de 3 dias, poderia ir. E quando elas foram, os guardas já estavam como desmaiados, como morto ali, ó, assombrado. Então foi no período desses 3 dias que os guardas, ó, abandonaram o seu posto. Porque os anjos apareceram para ele. O interessante é que o povo não se liga nisso. Os anjos estavam tudo amedrontados, as portas, aquela pedra arrastada já. As pessoas, não, mas por que os anjos estavam assim? Entendeu? Porque já não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vêm buscar quem? Já restou. Mas, gente, por isso que nós falamos assim, que a salvação, quando as pessoas tomam uma consciência que ele está crendo, estava crendo errado e está ouvindo a verdade, ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão, sabe por quê? Porque várias pessoas, várias religiões ensinam assim, não, é que naquele tempo lá ele contava de uma forma assim diferente, metade do dia já contava todo dia, entende? E só para não aceitar, só para não ceder para a verdade, os líderes falam isso, entende? E as pessoas deixam se levar. As pessoas deixam se levar. Se a pessoa estudar a Escritura e ver realmente que foi numa quarta-feira a morte dele, as pessoas vão entender que realmente é assim. Entende? Mas as pessoas deixam se levar. As pessoas deixam se levar. Aí deixam se enganar, então aí fica difícil.
né? Aí fica difícil, aí pode ouvir da parte do Eterno Nosso Deus, na vinda de Yeshua, né? Uma palavra ruim, uma palavra que ninguém não gostaria de ouvir e que a gente não deseja isso para ninguém, né? Não deseja isso para ninguém, né? Como Yeshua disse que poderia falar naquele dia ali, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Isso é uma coisa que é uma palavra forte numa hora também que não tem mais volta. Exatamente, Hiroshi. É interessante, Hiroshi, é que nós não temos tempo, acho que vai ficar para a semana que vem, tá? A gente vai detalhar um pouco mais esse estudo, mas a Ziza falou uma coisa verdade. Se a pessoa começar a acreditar da forma certa que o primeiro dia não é a segunda-feira, mas sim é o domingo, foi dado através do imperador Constantino Domingos, né, em comemoração ali, mas se primeiro dia da semana é o primeiro dia, é o domingo, e o sétimo dia é o sábado. Então, você faz a conta do primeiro dia ao sétimo dia, qual é o dia da metade de semana. E outra coisa também, nesse sábado, como a mão está mencionando que não vai dar tempo mais, mas quando a gente pegar a ressurreição e falar assim, e passado o sábado, Maria Madalena e as outras foram, não sei porque ele não estava lá. Passando o sábado. Ela guardou o sábado conforme o mandamento. E passado eles foram lá e viram onde foram enterrados, né? E passado o sábado, né? Passando o sábado, comprar as especiarias e aguenta. O outro foi antes do sábado. Isso. Então, na verdade, foi na sexta-feira. Isso. Sexto dia, elas passaram o primeiro dia, que era o Shabat festivo, dia 15. Elas estavam no dia 16, e que era a sábado das festas Matissot, a qual se entende como Pessa, e antes do sábado do sétimo dia. Então, passando ele na sexta-feira, no sexto dia, elas compraram especiaria em Guenta e descansaram conforme o mandamento, porque tinha o sábado do sétimo dia e tinha o sábado da quinta-feira. 2 sábados na mesma semana. Algo bem interessante, que não sei se não citaram, mas que quando eles pedem para soltar Barrabás e não Yeshua, que eles falam, por que você judeu não mata ele? Eles falam assim, a nossa Torá não permite. Não permite. Mas por que não permite? Porque ele é inocente. Isso, um sangue inocente não podia. Não pode agarrar um sangue inocente. Daí joga na mão do gentil, porque o gentil não tinha lei. Exatamente. Aí fala assim, deixa que o sangue desse homem caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Cumpriu aquele negócio do sacrifício. Sim. E o sangue de Yeshua não trouxe maldição, trouxe bênção. Porém, deveria um homem morrer por toda a nação de Israel. E esse homem é Yeshua. Amém. Então, shalom. Shabbat shalom. E até no próximo Shabat, se Deus assim nos permitir, nos conceder, nos convida. Estaremos aqui também com mais oportunidades, né, passando a palavra do Eterno Nosso Deus. Que o Eterno possa vos abençoar, abrindo o vosso entendimento também, porque eu sei que é difícil, a gente também passou pelo caminho que vocês estão passando, né? Mas nosso Deus é poderoso para trazer você a luz das Escrituras, a luz da Torá. Amém. Amém. Shabbat shalom. Shabbat shalom.